Ei, Pedro, Estamos tudo bom. bem? Bom dia, bom Bem-vinda, dia. deputada, bem-vinda. Obrigada, um abraço para vocês e para todos que estão nos acompanhando aí no DCM. E vamos brigar, né, deputada? Estamos na briga. Estamos na briga, e a briga é grande, não é É pequena, não. grande. Deputada, uma pergunta para a senhora. Há 1 ano e 2 meses das eleições, o Lula estabilizado em primeiro lugar, a senhora teme como o PT está preparado para enfrentar as críticas que vão vir, toda a artilharia que vai vir em cima do Lula? Olha, Cássio, como nós temos enfrentado, falando a verdade e desconstruindo as mentiras e as fake news que fizeram contra nós. Há 5 anos nós estamos fazendo uma luta renhida, né, para provar a inocência do Lula, para mostrar o que aconteceu com a Lava Jato, o que aconteceu com o golpe contra a Dilma e com toda a perseguição ao PT. Tudo o que aconteceu nesses últimos 5, 6 anos nos trouxeram até aqui. O resultado foi Bolsonaro. A destruição do país, negacionismo, né, e uma política de extrema-direita instalada no Palácio do Planalto. Então, nós estamos preparados, sim, para enfrentar isso, como enfrentamos nesses 5 anos. Muitos poucos acreditavam que a gente poderia sobreviver após aquela perseguição que nós tivemos, né, durante esse tempo. Tinha momentos que nós não conseguíamos falar, né, nos defender. Eu lembro que a grande mídia colocava as matérias e colocava só a versão da Lava Jato, colocava só a versão da direita, enfim, da hegemonia política que tinha contra a gente, e nós tínhamos umas notinhas, né, que a gente podia soltar para falar. Se não fossem, por exemplo, os canais que são democráticos, né, que têm uma visão progressista, como o DCM, como outros canais, nós não tínhamos onde falar. Então, nós persistimos, sabíamos que a verdade ia vencer, porque ela sempre vence, pode demorar, mas ela vence, e hoje nós estamos preparados para fazer esse debate, inclusive esse debate sobre a corrupção. Excelente, deputada. Pedro? Aproveitando a questão da CPI hoje, a gente tá tendo esse bate-boca muito forte a respeito do Luciano Hang, mas ontem a gente teve uma sessão, ao meu ver, muito importante, que foi a advogada dos médicos da Prevent Senior relatando os horrores que envolveram essa Constituição. E eu vejo também alguns outros acertos. Tem um depoente que foi parar na CPI, até vou dar os devidos créditos que a mídia corporativa nunca dá. Foi uma reportagem que eu publiquei a respeito do Danilo Trento, o nome dele entrou no circuito e os senadores passaram a investigar. E apareceu uma viagem dele com o senador Flávio Bolsonaro. A senhora acha que a CPI desempenha um papel importante de manter esse governo pressionado, eventualmente acelerar um pedido de impeachment? Muitas pessoas acham improvável. E qual a importância do 2 de outubro agora para o Partido dos Trabalhadores e para a oposição ao Bolsonaro? Olha, Pedro, primeiro em relação à CPI, eu acho muito, muito importante, porque ela, na realidade, aglutinou, né, todas as informações sobre a pandemia, sobre o posicionamento do governo e sobre os erros que foram cometidos e os crimes também. Então, ela se tornou um local onde esse debate pode ser feito de uma maneira bem sistematizada. E os depoimentos que a gente vê na CPI são depoimentos muito fortes. Dessa advogada ontem foi muito chocante, muito chocante. Quer dizer, a experiência que fizeram com as pessoas, a forma como lidaram, né? E eu não quero aqui nem criminalizar a empresa, porque eu acho que a responsabilidade não é da pessoa jurídica Prevent Senior, a responsabilidade são dos dirigentes que lá estavam, porque me parece que ela estava representando um conjunto de médicos que também são da empresa e que não concordavam com a linha que foi dada. Isso tem que ser apurado, investigado, é criminoso. Foi muito forte ontem. Eu acho que, assim, para impeachment, nós já passamos de todos os limites para ser instalado. Todos os crimes possíveis a serem praticados por um presidente da República, o Bolsonaro praticou. Está lá na lei de impeachment bem descrito o que são crimes de responsabilidade e que dariam condições de abrir um processo de impeachment. O problema são as condições políticas, né? Nós viemos num enfrentamento, articulações, manifestações de rua, isso estava crescendo, até quando ele estava fazendo os atos do 7 de setembro,
eu acho que tinha uma mobilização maior das forças políticas, inclusive um desconforto dentro do próprio centrão, que são as forças que dão sustentação a Bolsonaro. E aí o que aconteceu? Ele fez um recuo, né? Taticamente ele recuou com aquela carta escrita pelo Temer. E parece-me que está mais quieto, por enquanto, né? Isso não quer dizer que ele não volte à carga, porque essa situação do Bolsonaro, né, de enfrentamento à democracia, às instituições, a forma como ele faz o governo, é algo que é construído, né? Ele vai e volta, ele recua quando interessa e depois ele ataca novamente, ou seja, é um golpe continuado, né, de minar a democracia, de minar os valores que a gente tem construído, de minar programas, projetos. Então, eu não acredito que ele fique parado muito tempo. Mas o fato dele dar um recuo trouxe um certo conforto para a sua base parlamentar, digamos assim, que estava um pouco desconfortável. Trouxe um certo conforto. Então, a mobilização política que estava se engendrando, inclusive para caminhar, né, para uma ação mais forte contra ele, depois das manifestações do 7 de setembro, se ele não tivesse feito esse recuo, refluiu, né? Então, o que a gente tem que fazer? Aumentar o tom de novo na sociedade e mostrar para a sociedade o que significa esse governo, que não é só de ataque às instituições democráticas e à democracia, é de ataque à vida do povo. Olha a carestia que nós estamos, a situação que está o Brasil, e ele dizer assim, não, mas eu não entendo nada de economia, então o que o presidente do Banco Central fizer tá bom, o que o Guedes fizer tá bom, então não precisava eleger presidente da República, a gente faria um concurso público para o presidente do Banco Central, um concurso público para o ministro da Fazenda, e eles tocavam o Brasil. É um presidente da linha política, ele pode não entender de todos os aspectos técnicos, mas ele tem que entender do rumo que o país tem que tomar. E o que nós estamos vivendo é uma tragédia para a vida do povo brasileiro, além das mortes do Covid, da forma como eles se comportaram na pandemia. Então, eu acho que isso é que a gente tem que conversar e debater com a sociedade. Me parece que a sociedade está entendendo isso, porque as pesquisas de avaliação do governo vêm mostrando, né, que ele vem perdendo apoio. Ainda conserva uma boa fatia de apoio, mas vem perdendo muito apoio do que ele tinha. Agora, transformar isso numa mobilização forte para pressionar o Congresso é que é o grande desafio. E isso não faz de uma hora para outra, né? É um processo de construção e de acúmulo. Então, eu acho que as manifestações do dia 2, elas estão nesse contexto, né? De acumular força, de tentar ampliar. Vão ser manifestações sob o aspecto político mais amplas, né, tem mais partidos hoje convocando as manifestações, mais entidades que não estavam nas convocações anteriores convocando. Eu acho que isso é importante, né? Se elas vão ser grandiosas ou não vão, eu acho que tem uma importância que é de ir agregando esses setores, porque nós vamos ter que continuar a luta, porque ele vai continuar, ele não vai parar, não tenham dúvidas, ele deu uma recuada para tentar rearrumar as coisas, mas ele vai continuar. E acho que o relatório da CPI vai ser muito importante também para a gente ter pressão sobre o Congresso, a Câmara dos Deputados. Perfeito. A gente recebeu. Pera só um pouquinho, Cássio. Tem um superchat que chegou aqui do Alcides Ágio, querido. Mandem mais superchats aqui com perguntas para a deputada. Ele diz o seguinte: os nazistas usam todos os recursos para falsear os eventos com a desculpa da invasão da Polônia. Tá lembrando de um exemplo histórico. Quais armas o PT espera ter para se defender dos ataques dos bolsonaristas em ano eleitoral? E uma coisa que eu ia te perguntar, deputada, tá muito claro que o PT vai estar nos atos no dia 2 de outubro. E o ex-presidente Lula, o que ele fará no dia? Não, nós ainda estamos avaliando essa questão da presença do presidente Lula, né? Tanto à luz da questão sanitária, né? Pela idade do presidente, embora ele já tenha tomado as vacinas, mas a gente tem uma preocupação, como pela questão de segurança também, que sempre estamos preocupados, né? E que a gente também não quer transformar esses atos em atos com características de disputa eleitoral, né? Ele sempre respeitou muito isso. Então, trazer os atos como atos de um conjunto de forças que até divergem politicamente, muitas vezes programaticamente, mas que têm um objetivo comum, que é livrar o Brasil do Bolsonaro. Em relação a essa pergunta, o método do Bolsonaro é um método do nazismo, né? O nazismo não foi algo de um golpe só, foi uma construção na sociedade alemã, europeia, que foi feita
né, com muita persistência, com competência, com propaganda, etc., e muita gente da elite e de um setor médio da sociedade alemã acreditava que podia controlar Hitler, né? Como muitos aqui no Brasil, isso que eu estou dizendo, a gente tem que ficar muito esperto nisso, acham que podem controlar Bolsonaro, que basta ter a cartinha, que basta ele refluir um pouco. Não pode. A natureza do Bolsonaro é uma natureza... A chance de golpe é zero, né, deputado? Não, claro que não é zero, né? Não é um golpe clássico. Nós estamos sendo golpeados todos os dias pela ação do Bolsonaro e dos bolsonaristas. Se a gente não fizer esse enfrentamento e achar que ele entrou um pouco na casinha, as coisas vão melhorar, não vão. Nós temos um exemplo. É a Alemanha, foi o que aconteceu. Então, não precisamos repetir aqui. Eu acho que a gente tem que estar em guarda todo o tempo e fazendo a disputa política, né? Defendendo a democracia, os nossos valores, defendendo a vida do povo. É isso que o PT vai fazer e está fazendo, né? Seja através das nossas redes sociais, seja através de mobilização, de articulação política, de denúncia do que está acontecendo, inclusive de denúncia de setores que estão se iludindo com Bolsonaro, que acham que ele pode levar ao cabo uma pauta e uma agenda econômica, que é o sonho dos liberais, dos neoliberais, e aí aguentam tudo. Então, nós já vimos esse filme, nós não precisamos vivê-lo novamente. Por isso que eu disse que nós não podemos baixar a guarda. Mesmo ele arrefecendo, esse ato do dia 2 é importante que as pessoas estejam presentes, estejam lá. Tem um outro já previsto para dia 15. Nós não podemos deixar de desmobilizar, né, esse campo progressista que começou a se mobilizar nesse enfrentamento. Deputada, antes de fazer a minha pergunta, quero convidar quem nos assiste a também enviar uma pergunta, um superchat aqui para a deputada. Ela vai ter o maior prazer em responder a todas as questões de vocês. Deputada, uma coisa, eu vi hoje, que eu achei muito legal, que a manifestação do dia 2 decidiu resgatar o verde e amarelo e o hino nacional, o que foi sequestrado pelo bolsonarismo. Sim. Esse já é um resgate de um valor, né, nacional importante que esse movimento quer fazer. Isso. Claro, nós não deixaremos de ter as bandeiras com as cores partidárias que vão estar lá. Eu acho que isso é importante, é democrático, e nem podemos negar isso, senão a gente estaria negando a política, os posicionamentos e entrando na vibe de Bolsonaro. Mas os símbolos brasileiros, a bandeira, as cores, é do Brasil, é desse país, né, que nós vivemos, que nós gostamos, pelo qual nós lutamos. Então, não podemos deixar o Bolsonaro fazer do país um partido. Aquela história dele, meu partido é um Brasil, o meu partido é o Brasil é um país. Ele que funde um partido, não tem competência nem para isso, né, nem partido ele tem, não sabe nem por onde vai disputar a presidência, se for disputar, mas nós não podemos deixar que o país vire um partido. O Brasil é um país que tem essa pluralidade, essa diversidade, os posicionamentos, né, que tem um povo trabalhador, pujante, e nem todo mundo pensa como o Bolsonaro. Aliás, a maioria não pensa como ele, é o que dizem as pesquisas. Então, eu acho que é fundamental nós mostrarmos que a bandeira verde e amarela, os símbolos do nosso país, são símbolos de todo o povo brasileiro, né, de todos nós, brasileiros e brasileiras. Então, isso é muito importante e o ato vai ter essa presença forte, sim, das nossas cores. Muito bom, deputada. Uma pergunta que eu queria fazer importante em relação às eleições do ano que vem. Sérgio Moro esteve no Brasil. A senhora acredita que ele possa ser vitaminado pela imprensa e se tornar o tal representante da terceira via? Sérgio Moro devia ter vergonha na cara, né? E nem está falando nisso. Na realidade, se ele virar... Só o fato dele estar discutindo a possibilidade de ser candidato já mostra que a atuação dele foi toda política na Lava Jato. Ou seja, ele tinha um objetivo. O objetivo não era combater a corrupção, né? O objetivo era exterminar uma força política grande no Brasil, que é o presidente Lula, que é o PT, que ganhou 4 eleições consecutivas nesse país, né? Só saiu do governo porque teve um golpe, né? E em 2018, mesmo com toda a saraivada de crítica e perseguição, ficou em segundo lugar nas eleições, fazendo 47 milhões de votos, elegeu a maior bancada no Congresso Nacional. Eles sabem da dificuldade de enfrentar, então quiseram tirar no tapetão, e Sérgio Moro fez isso. E agora vem aqui se colocar, estou pensando em ser candidato, bom, ele tem todo o direito de querer ser candidato,
com os direitos políticos dele. Agora, é uma vergonha, né? Ele devia tomar vergonha na cara, porque isso só comprova a atuação política e toda a artimanha que Sérgio Moro fez para perseguir Lula e o PT. Devia estar preso, né, deputada? Devia estar preso. Enfim, ele diz que em novembro anuncia a decisão. Até novembro ele vai pensar, fazer cálculos políticos, e ele deve se candidatar, se for candidato, pelo Podemos, da Renata Abreu. O partido da Lava Jato. Pedro? Deputada, vou fazer uma pergunta mais específica. É legal o Cássio ter lembrado do Moro, mas uma coisa que está sendo ventilada. A gente tem a briga das prévias do PSDB, o DCM tem coberto isso bastante, e aparentemente parece que ou sabotaram ou realmente não tem chances o João Dória. O PT não tem medo? O Cássio começou com essa pergunta do Lula estabilizado nas pesquisas. Sem dúvida, ele está muito à frente do Bolsonaro, mas a impressão que a gente tem olhando o cenário eleitoral, as pesquisas e o comportamento da direita é que estão tentando tirar o Bolsonaro do segundo turno. Vocês não têm medo, por exemplo, que a mídia impulsione um Eduardo Leite, um nome de um outsider, tentando repetir o que aconteceu com o Collor em 89? Olha, nós não escolhemos adversário, né, Pedro? Nós escolhemos um programa e um projeto para o Brasil que nós vamos defender. E vamos defender esse programa e esse projeto, qualquer que sejam os adversários. Já fizemos isso de 89 para cá. E volto a repetir, aliás, 89 foi a eleição em que tinham vários candidatos. Depois de 89, o que aconteceu foi a criação de uma polarização política no país, e todas as outras eleições foram disputadas no segundo turno pelo PT e pelo PSDB. O PT perdeu algumas e ganhou outras, né? E muitos reclamavam, inclusive, dessa polarização. É que a polarização na política é a contraposição de programas. Se você tem programa forte, né, cada lado tem o seu programa forte, você contrapõe, acaba polarizando mesmo, e a eleição de segundo turno é exatamente para mostrar o polo de dois projetos, né? Por isso a gente tem segundo turno. E sempre falaram mal não pode, tinha que acabar a polarização. O que aconteceu é que acabou o PSDB, né? E entrou outro no lugar, que foi a extrema-direita. Assim, eu acho interessante o PSDB fazer prévias, nós sempre tivemos prévias no PT, acho democrático, acho que participa, acho que é bom para o partido, né? Eles estão tentando se reconstruir aí como partido, como uma opção para a sociedade. Nós não temos problema em debater com eles, não. Aliás, a gente, nas últimas 4 eleições, não tirando a de Bolsonaro, nas outras 3, nós debatemos exatamente com eles, e ganhamos exatamente com eles nas urnas, né? E eles sempre foram mais queridos da grande mídia. Eu vejo o esforço aí da Folha de São Paulo, do Globo, da Rede Globo, de ter um candidato, né? Pelo amor de Deus, surge um candidato, fazem até debates entre eles, né? Fizeram um na Globo News agora essa semana, que eram os três candidatos discutindo a terceira via. Vão falar quase todo o programa do PT e do Lula, né? A gente até mandou lá para a Globo News, nós vamos ter direito de resposta, porque fazem um programa para falar de nós e nós não somos chamados. E é um ódio que quase funciona como propaganda, eles não esquecem de vocês, eles não chamam vocês, mas eles só falam de vocês, né? Uma coisa louca. Exatamente. Ó, pelo menos dá um direito de resposta, aí chama a gente para um programa para a gente falar um pouco o que nós pensamos, porque até agora vocês ficam falando o que nós fazemos, Então é isso vai ser uma coisa daqui até o processo eleitoral. Nós temos, assim, o que nós temos de segurança é o programa e o projeto. Isso não quer dizer que a eleição está ganha, não quer dizer que a eleição seja fácil, não é. A gente sabe disso, já participamos de várias eleições, né, e num processo democrático que não seja um processo forjado, né, que não seja o que foi em 2018, quando proibiram o Lula de participar, né, teve as fake news, enfim, toda a conspiração que teve, a gente disputa. Perder e ganhar faz parte. Nós perdemos várias eleições e nunca defendemos golpe, né? Como diz o Lula, fomos para casa lamber nossas feridas e nos preparar para a próxima. Então, nós estamos nos preparando, né? Eu acho, inclusive, Pedro, como a gente tem um sistema de eleição de 2 turnos, todos os partidos políticos deviam lançar candidatos, né? Porque o partido político, teoricamente, é aquele que traz um programa para a sociedade, ele é formado em cima de um projeto para a sociedade. Então, seria interessante que todos tivessem. PSDB, o DEM, o MDB, PSD, o PT, os partidos de centro-esquerda, todos tivessem, para que expusessem para a sociedade o que pensam, né? E a sociedade vai escolher aqueles que vão
para o segundo turno, né? E no segundo turno você faz uma aliança, né? E coloca os pontos principais de cada programa daqueles partidos que se aliarem e disputa. Isso é democrático, não há problema nenhum, né? Agora, o que me parece é que há uma intenção quase de interditar uma força política, né? Não, nós temos que tirar de algum jeito. Em 18 tiraram o Lula porque prenderam o Lula, tiraram os direitos políticos. E agora, né? O que vamos fazer? Porque todas as acusações do Lula caíram, né? O Lula já foi julgado em 19 processos, né? As denúncias, enfim, foram arquivadas, foram trancadas, o Lula ganhou. Então, 19, veja, falta uma só. Então, eles vão fazer o quê agora? Então, aí vem com essa coisa, não, tem que construir, é um esforço hercúleo que eles estão tentando, né? Eu não subestimo, não, porque eu acho que se eles construírem, se tiver gente disputando, nós vamos fazer o debate, conosco não há esse problema, né? Acho que são eleições muito diferentes daquela de 89, não vejo que tenha aí espaço para um outsider, como teve para o Collor. O outsider já foi Bolsonaro em 18, as pessoas já estão amedrontadas, então se é para ter um outsider, que seja o mesmo que está aí, que continue, mais ou menos isso, a linha de quem está se posicionando na direita, extrema-direita, né? Então, eu acho que o quadro, a conjuntura, é muito diferente. Repito, isso não quer dizer que nós achemos que seja fácil, não acho que vai ser uma eleição dura, uma eleição muito disputada, né, uma eleição com muita baixaria por parte desses bolsonaristas, enfim, mas nós estamos nos preparando para isso, e o nosso propósito é defender o povo brasileiro, a vida do povo mais pobre. Já vou passar a palavra para ti, Cássio. O pessoal reclama aqui toda vez que eu tento conduzir a conversa, fala, fica interrompendo o Cássio e tal. Gente, tem algumas perguntas aqui no Superchat, agradeço, mandem mais, gente, que eu vou encaminhar para a Gleise, mas aproveitando o gancho que você acabou de falar, deputada, você acha que seria legal todos os partidos lançarem candidatos? Aí eu queria te perguntar de duas situações específicas envolvendo o nosso campo da centro-esquerda e tocar num assunto que é chato, mas a gente sempre tem que perguntar como é que está rolando por aí. Primeiro, como estão as conversas com o PSOL e o que você está achando de fato? Eles não terão candidato presidencial em virtude de algum acordo com o PT? O que a senhora está sabendo a respeito disso? E a pergunta número 2, que é uma pessoa que te atacou pessoalmente e vive atacando o ex-presidente Lula, que é o caso do pré-candidato Ciro Gomes. Adiantou atacar o Lula para ficar em 6% e vocês vão conversar com ele no segundo turno? Não, primeiro, em relação ao PSOL, né? Não, o PSOL, o PCdoB, PSB, próprio PDT, quanto partido, a gente tem conversado muito em relação a essa oposição a Bolsonaro. E temos um grau de unidade muito grande na articulação no Congresso Nacional. Agora estamos juntos na chamada dos atos, né? São partidos alinhados de oposição a Bolsonaro pela questão da democracia, mas também por questões programáticas, né? Então, enfrentamos reforma administrativa, reforma previdenciária, temas pesados, né? Privatizações, enfrentamos juntos, né? Quase que a totalidade dos parlamentares desses partidos estavam alinhados, então acho que isso é muito importante. Nós não começamos ainda as conversas sobre questão eleitoral, né? Eu até vi uma entrevista do presidente Juliano, que ganhou, né, foi reconduzido à presidência do PSOL, dizendo que, por enquanto, não definiram isso, que vão fazer uma discussão ano que vem, e a gente respeita. Acho que o PSOL tem legitimidade para apresentar e postular, né, ter um candidato, assim como o PSB, PCdoB, enfim, nós respeitamos. Obviamente que a gente quer conversar também, porque se houver, né, entre nós um entendimento programático, né, e político que podemos caminhar juntos desde já, obviamente que isso também é importante, né? O fato de eu dizer que todos os partidos deviam lançar candidato é um pouco por essa discussão que a centro-direita está fazendo, né? De querer ter um candidato que possa ser a salvação, né, do Brasil. Não existe isso. Existe disputa programática e política na sociedade. Então, nós vamos fazer esses esforços, mas nós não começamos ainda a conversar sobre isso. A gente acha que agora nós temos que manter essa unidade do ponto de vista político, conjuntural, de enfrentamento ao governo e a desconstrução que Bolsonaro está tentando fazer, né? O Ciro está tentando achar um caminho, né? Que ele quer se colocar no cenário. Então, optou por bater mais no Lula
do que no Bolsonaro. Eu não sei se isso é linha do marketing dele mesmo, né? Mas ele está com uma verbalização, um ataque lavajatista em cima do presidente Lula, né? Eu acho isso muito ruim, porque, veja, o Ciro foi ministro nos nossos governos, né? O Lupe foi ministro, participaram de outras campanhas conosco. Se era tão assim, então por que ele não falou na época? Por que ele não saiu denunciando? Por que ele não saiu dizendo? Né? E quando ele diz que todo mundo é ladrão, ele tem que dizer o que foi de roubo. Onde é que roubou? Né? Quais dos processos aí, que todos foram arquivados, né? Derrotamos todos, quais desses processos valem? Porque senão fica um discurso, né, de tentar atingir para ganhar um eleitorado, que eu acho que ele não vai ganhar assim, né? Até porque ele vai ter dificuldade depois, como ele está fazendo uma guinada aí para o terreno da direita, vai ter dificuldade depois de defender o programa dele, né? O que ele vai fazer com aquele programa da esperança lá, que ele divulgou aí aos trancos e barrancos? Vai rasgar, né? Porque ele vai querer se viabilizar como candidato da direita, nem Lula, nem Bolsonaro, é ele que é o... Bom, vai rasgar aquele programa? Então, eu acho que ele está numa situação realmente difícil. Mostra um pouco o desespero de quem está atrás e quer ganhar pontos. Mas, pelo que eu estou vendo na pesquisa, isso não tem refletido. Vamos ver no debate aí do processo eleitoral o que acontece. Exatamente. Andréa Dias mandou aqui: sou muito contra deixar o Bolsonaro se apropriar dos símbolos. Está falando sobre a presença do verde e amarelo no dia 2, que ela apoia. Tem mais 3 superchats aqui. Eu queria que você comentasse, deputada, antes de eu passar a palavra de volta para o Cássio. Saulo Cruz mandou aqui: Gleisi, você pode intermediar uma entrevista do Lula naquele canal de direita My News? Acho importante o Lula ser entrevistado por um canal fora da bolha dos progressistas para conquistar mais votos de eleitores centristas, não é ciristas, é centristas, ela colocou aqui. Alcides Age mandou pra gente: a defesa dos governistas na CPI é que esse governo não é corrupto como foi os governos do PT. Corrupção será um tema central das eleições de 2022, Gleisi? É uma pergunta dele. E ele também emenda aqui em seguida: o fantasma da facada aparecerá em 2022, já que o Bolsonaro mencionou o evento ontem no discurso? Se você puder comentar essas. Vamos lá. A primeira era sobre... o Lula falar fora da bolha, em programas mais à direita. Mas o Lula tem dado muita entrevista, né? Tem dado entrevistas, claro, para os blogs. Falou com o Reinaldo Azevedo. Falou com o Reinaldo Azevedo. Hoje deu uma entrevista para uma rádio de Mato Grosso, né? Que totalmente fora da bolha. Tem falado com a imprensa internacional. Tem feito muitas entrevistas de rádio, né? Que não são alinhadas ao campo progressista. São rádios, enfim, comerciais, que pode até ter alinhamento mais à direita, centro-direita. Ele tem falado muito. Então, ele não se nega, não. Ele deve ter recebido já demanda para fazer entrevista, mas tem muita demanda mesmo. Ele está com dificuldade de responder a tudo, então ele está indo devagar, né? A outra era... a respeito do... O Alcide sempre pergunta da facada que aconteceu em 2018, se será usada em 2022, e ele perguntou aqui também: a defesa dos governistas é que o governo atual não é tão corrupto quanto na época do PT. Você acha que essa discussão sobre corrupção vai pendurar na eleição do ano que vem? Mas nós não temos problema nenhum com ela, não, Pedro. Nós vamos enfrentar de cabeça erguida. Claro. Né? Porque se tem um tema que nós entendemos é sobre isso, porque nós somos vítima dessa perseguição, né? E o presidente Lula volta a dizer: está livre de todos os seus processos, todos. 19 em que foram avaliados em justiça, o presidente Lula foi inocentado. Acho que isso é muito importante. Nós, inclusive, lançamos um material que se chama o Memorial da Verdade, que conta a história de todos os processos, conta como articularam aquela artimanha do quadrilhão, conta como articularam a artimanha do Petrolão, quem eram os envolvidos, o que aconteceu, os contratos da Petrobras, né, para chegar agora onde a Petrobras está, que virou uma empresa refém dos acionistas privados, então faz preço em dólar no Brasil para distribuir lucro e dividendo, e o povo brasileiro está sofrendo. Nós contamos toda essa história e vamos fazer o debate, não temos medo, não. E Bolsonaro vai ter que também explicar, né? Explicar a rachadinha, explicar Queiroz, explicar dinheiro da Michele, explicar a negociação de vacina. Está pensando o quê? Que não tem problema? Explicar as mansões dos filhos. Ele tem muito problema.
Então, essa turma que posa de arauto da moralidade não tem moralidade nenhuma, entendeu? Para fazer esse debate. Eles vão ficar com os chavões que eles sempre ficaram, mas eles vão ter que justificar perante o povo por que voltou a fome no Brasil. Uma vergonha, nós já tínhamos debelado a fome. Por que voltou a inflação? A inflação, gente, a inflação voltou com o Bolsonaro. Olha que coisa mais absurda. Nós vamos para inflação de 2 dígitos, coisa que não acontecia há 21 anos no Brasil. Há 21 anos. Então, voltou a inflação, voltou a fome, vai voltar o apagão. Olha só, apagão de energia, vai voltar. Por quê? Porque eles não fizeram... A senhora viu essa capa? Precisavam. Jornal Extra. A dor da fome. A dor da fome. É um absurdo um país que é produtor de comida, como o Brasil, um país produtor de carne, as pessoas ir atrás de osso, atrás de pé de galinha. Gente, isso é uma vergonha. Então, eu quero saber o que eles vão responder disso. Ou eles vão ficar nesse negocinho de corrupção, de valores. Ô, gente, então seja concreto, diga, onde é que tem a corrupção? Quem é que roubou? Dá nome, CPF, diz o crime, como é que é? Vai, vamos, vocês vão ficar... Então, eu acho que nós não vamos ter problema nenhum com esse debate, ele pode vir, nós estamos preparados para ele, e estamos mais do que nunca preparados para falar sobre a situação do Brasil. Porque nós já vivemos um outro Brasil, Pedro, já vivemos. Um Brasil em que nós não tínhamos fome, um Brasil que nós não tínhamos inflação, que as pessoas tinham renda, que estava começando a se construir, né, uma distribuição melhor. E agora? Voltamos a estaca zero? Então, esse negócio da facada, eu não sei o que o Bolsonaro está querendo inventar também de novo na eleição, mas ele sempre se coloca como vítima, né? A facada tirou ele, por exemplo, dos debates. Por isso que ele nunca disse na campanha que ele não entendia de economia, porque se ele dissesse isso, o povo ia dizer, mas pô, você não entende? Quem é que vai cuidar, então, do Brasil? Né? Quem apoiou ele porque sabia quem ia cuidar de economia foi o mercado financeiro. Ele disse, é o Guedes. Aí o mercado financeiro votou no Guedes, né? Votou nele para pôr o Guedes. Olha a tragédia que está. Não sei nem se o mercado financeiro está satisfeito com o Guedes, eu acho que não está, porque a situação está tão ruim para o Brasil que isso afeta o mercado. Né? A Bolsa vive oscilando, tem problemas. Então, eu acho que eles vão tentar usar isso, sim, mas acho também que a sociedade brasileira está mais preparada para essas fakes e para esse debate raso, por tudo que nós já passamos, né? E cabe ao nosso campo, a nós do PT, ao presidente Lula e ao campo progressista, fazer esse debate de forma profunda, aberta, clara, né? Enfrentar mesmo, em todos os lugares, esse tipo de discurso. Deputado, eu concordo com... Desculpa. Não, imagina, tem mais perguntas do público, só para avisar a galera, a gente vai ler. A palavra agora está com o Cássio, que eu roubei muito do tempo dele. Vai lá. Imagina, o tempo é nosso. E aproveito para chamar todo mundo a mandar mais superchat com perguntas aqui para a deputada Gleice Hoffmann, presidenta do PT. Deputado, eu não acredito que a corrupção vá ser bandeira da direita na próxima eleição, até pelo rabo sujo que o Bolsonaro e a família dele têm. O que me assusta um pouco é a direita sacar uma guerra de valores, de moral, da defesa de família, acusar a esquerda de subversiva. Até ontem eu vi uma coisa muito interessante na Globo News, uma manchete, que era os irmãos fundadores da Prevent Senior, são 2 irmãos roqueiros. É como se eles já tivessem a preparar uma guerra de um valor moral da família tradicional contra um bando de pessoas que querem destruir as bases da sociedade. O que a senhora acha? Não, eles vão tentar essa mentirada. Isso é o que o Bolsonaro fala. Como ele não tem para falar nada, ele não consegue falar de governo, de projeto de país, não fala sobre emprego, não fala sobre renda, não fala sobre desenvolvimento, ele fica fazendo esse tipo de coisa. Aliás, eu até li uma matéria hoje no jornal que a estratégia dele vai ser essa mesmo, de falar sobre valores, defender os valores. Ora, Cássio, vamos sinceramente falar, teve gestão num governo, né, da República Brasileira que mais defendeu a família, um presidente que mais defendeu a família, como Lula, criou o Bolsa Família, criou o Luz para Todos, criou Minha Casa Minha Vida, fez investimentos, gerou emprego, demos condições para melhorar o salário mínimo. Isso é cuidar da família, isso é cuidar das pessoas, né? E as pessoas têm liberdade de elas crerem e de elas acreditarem naquilo que for do seu foro íntimo. Não cabe um governante fazer discussão religiosa, não cabe um governante ficar fazendo discussão de valores, cabe a um governante cuidar para que todos tenham condições de ter vida digna. Esse é o papel de um governo,
né? Nós não estamos aqui fazendo uma eleição papal, uma eleição para dirigente, né, de ministro, como é que eles dizem? Pastor, ministro de igreja. Não, isso é em outro fórum, é em outra área. Nós estamos aqui para discutir o que um governo faz pelo seu povo, né? Pelo povo que tem todas as crenças que nós respeitamos no Brasil, que tem toda a diversidade que nós respeitamos. Ninguém é menor que ninguém porque pensa diferente, nem eles, nem os outros, né? Acho que diante de um governo, diante das leis, é o que nós temos que defender e que é o que o governante tem que fazer. Se o Bolsonaro quer discutir valores, então eu acho que ele está no lugar errado, né? Ele deveria estar numa outra área, não disputando o governo do país, porque não é ele. De fato, ele está no lugar errado, né, deputado? Ele nunca devia estar onde ele está, né? Exatamente, exatamente. Entrou errado, continua errado. Eu espero que saia certo agora, né? Esteja certa a saída. Ano que vem, sim, eu creio que ninguém tem dúvidas, né? A pergunta é, a senhora acredita que há tempo de se criar uma terceira via há tão pouco tempo da eleição? Pois é, esse negócio da terceira via é uma coisa muito engraçada, né? Como eu disse para vocês, eu achava que os partidos tinham que colocar nomes e disputar o programa. Tem um problema aí com esse pessoal que fica discutindo a terceira via. Qual é o programa para o Brasil? O que eles falam para o povo, né? Porque para você disputar uma eleição, você tem que dizer o que você quer fazer. Ser claro. Como é que você propõe um programa se, por exemplo, vamos pegar só a galera da Globo News, daqueles caras todos, 3 fizeram parte direta ou indiretamente do governo Bolsonaro ou votaram no Bolsonaro. Como é que você propõe algo diferente se você fez isso no verão passado? E um deles com companheirinhos ainda no governo Bolsonaro, né? O partido integrando o governo. Não, e outra, todos ali defenderam o programa econômico do governo. As reformas todas, reforma da Previdência, reforma administrativa, a emenda constitucional 95. Então, eu fico pensando assim, bom, como é que eles vão se viabilizar? Porque eles são mais fofinhos, mais bonitinhos, mais educados? Mas o que ele diz para a pessoa que está comendo osso hoje? O que ele diz para o pai de família que está sem salário, que não tem renda? Que ele tem coragem de dizer o seguinte, olha, nós vamos garantir uma renda básica, assim, para todo mundo, até a gente consertar esse país para gerar emprego, e uma renda decente para que as pessoas comam decentemente? Nós temos coragem. E nós temos coragem de fazer. E sabemos como fazer. Porque já começamos a fazer lá atrás. Sabemos como dar respostas aos problemas sociais do país. Eu quero saber se eles sabem. Ou eles vêm com o papo de reforma. Porque reforma por reforma, plano econômico por plano econômico, já está aí o que eles defendem. Então, como é que eles vão defender politicamente uma coisa que já está sendo implementada, né, por um candidato que eles apoiaram e que agora eles querem trocar porque não é tão bonitinho como eles gostariam que fosse, tão educado como eles gostariam que fosse. Ainda tão limpinho, né, deputada? Tão limpinho. É isso. Então, tudo bem, para nós tanto faz se ter terceira via, não ter terceira via, ter candidato, não ter... É o que eu disse, nós estamos com foco em defender o nosso programa, o nosso projeto, aquilo que nós sabemos que é saída para o Brasil, e eu não tenho dúvidas, o Lula representa esse esperançar, é a esperança, representa essa saída e a solução, porque as pessoas conhecem o Lula, não estão falando de um desconhecido a ser construído, as pessoas conhecem o Lula, conhecem o que ele pensa e conhecem o que ele fez no governo dele, o que ele fez com a renda, com o Bolsa Família, a geração de empregos, o aumento do salário mínimo, que foi muito importante para a economia, a comida barata, né? Quanto caiu o preço do pacote do arroz, do feijão na época do Lula, o preço da gasolina, do diesel, do gás de cozinha, os programas sociais, o ProUni, as universidades, filho do trabalhador tendo oportunidade. As pessoas sabem disso, sabem que naquela época tinham crédito, né, podiam comprar uma casa, um carro, tinham perspectiva. Então, para que vai trocar, né? Vai olhar e dizer assim, bom, esse eu já sei para onde vai, eu vou pegar um outro que eu não sei. Então, vai depender do convencimento, né, desse pessoal. A mídia tem força, claro que tem força, a Globo tem força, esse pessoal todo do andar de cima tem muita força, a gente sabe disso, viu isso em 2018, mas olha, precisou a facada do Bolsonaro, os quilos de fake news, prender Lula para eles poderem ganhar uma eleição que foi disputada e que nós fomos para o segundo turno a despeito de tudo isso, né? Então, assim,
Por isso que eu estou dizendo, não é uma questão de medo ou não, é uma questão de segurança mesmo daquilo que a gente defende para o país e da capacidade dessa interlocução, principalmente, que o Lula tem com o conjunto do povo brasileiro. Deputada, uma pergunta mais direta, tem uns superchats para ler, mas eu não posso me furtar a falar disso. A gente fala muito do Bolsonaro, da extrema-direita, das fake news, tudo ligado ao presidente da República, mas ontem a CPI trouxe um dado novo que a direita tenta separar, é sempre aquela falácia da mídia corporativa, que existe gente nesse governo que é racional e existem os ideológicos. E ontem a advogada dos médicos da Prevent Senior claramente disse que esse desgoverno aconteceu com a anuência do Paulo Guedes. Vocês vão levar essa discussão para as eleições e para os protestos atuais? Porque eu acho que o ministro da Economia fugiu muito pela tangente e acho que a gente tem que puxar ele para esse debate, porque o louco não foi só o Bolsonaro. Pelo visto, a articulação de não fazer o tratamento necessário na pandemia envolveu muito mais do que a gente pensa. O que a senhora acha a respeito disso? Parece que envolveu uma estratégia econômica, né? Sim. Ou seja, deliberadamente matar as pessoas ou não vamos falar em matar, infectar, é o que eles falam, é isso, né? Ou seja, não tenha medo do vírus, continue fazendo o que você está fazendo, porque a economia tem que seguir. Só que as pessoas foram morrendo, chegamos a 600 mil mortes, olha aí como estamos, e a economia parou, porque não tem, diante de uma crise sanitária como nós estávamos, condições de normalidade da economia. O Estado teria que ter tomado medidas robustas, sim, para preservar a economia e preservar a vida das pessoas. Foi o que muitos outros países fizeram, mas o Brasil ficou nessa lenga-lenga. Olha, quem está no governo, desculpa esse papo, tem gente racional e tem gente ideológica. Quem apoia um governo como esse tem compromisso com os resultados dele e com o que ele significa. Então, inclusive o mercado, esse pessoal todo aí que apoiou o Bolsonaro e que ainda continua, o pessoal da base política. Então, não dá para separar muito. Você dizer assim, não, tá junto, na política, nos resultados, está apoiando, está dando salvo-conduto. Então, acho que é muita gente com responsabilidade no que aconteceu. Mas, obviamente, que o responsável central é quem assume a cadeira do Palácio do Planalto, né? Sem dúvida nenhuma. Tem uns superchats aqui que eu vou ler com as perguntas aqui do nosso público. O pessoal está adorando a senhora aqui conosco. Ronildo mandou para a gente: deputada, quais as reais chances da PEC 32 passar esse ano? Sou paraibano e seu fã. O Ronildo aqui. Outbreak mandou pra gente. Minha pergunta à deputada é sobre a TV concessão pública, como a Record e o SBT que disseminaram fake news. Eles vão ser punidos no caso de uma vitória do ex-presidente Lula? Deixa eu ver aqui mais alguns comentários de vocês. Eduardo Toledo, boa tarde a todos, especialmente para a deputada Gleisi Hoffmann. Hang foi para a CPI com o propósito de tumultuar e está conseguindo. E tem uma última pergunta aqui no superchat do André Luiz Moreira. Haverá compromisso do PT para que sejam punidos os crimes cometidos durante a pandemia? Pedro Serrano defende um pacto entre todos os candidatos nesse sentido. Essa gente não pode escapar da prisão. Inclusive, tem denúncia já em tribunal internacional, tem movimentos. Eu acredito que isso tem que acontecer, não dá para ficar impune, não. Tudo que a gente viu, essa situação trágica toda, tem que ter responsabilidade. Nós temos esse compromisso já entramos com várias ações, assinamos também essa do Tribunal Internacional, temos apoiado as entidades, acho que isso é muito importante. Olha, essa coisa do Luciano Hang era previsível, gente? Eu não sei nem por que chamaram ele lá. O que ele vai falar? As besteiras ele já fala pela rede, todo mundo sabe. Então, era previsível, ele está utilizando o palco lá para fazer o show dele, para... A base dele, o pessoal dele foi vestido de periquito, de papagaio, era previsível isso. Eu, sinceramente, acho que depois daquele depoimento de ontem da advogada, a CPI cumpriu o seu papel brilhantemente, entendeu? Mas, enfim, levaram, vai ficar esse showzinho aí. Em relação à PEC 32, foi aprovada na comissão, eles aprovaram com dificuldade, estão com dificuldade de ter 308 votos em plenário, agora está contando prazo para ir para plenário, o Lira quer pautar na semana que vem, mas só vai pautar se tiver segurança dos votos.
E tem muito conflito mesmo dentro da base do governo, porque tem muitos deputados ali que são apoiados por servidores públicos, que têm base eleitoral, né, junto com os servidores. E os servidores, né, as entidades sindicais, o pessoal, tem feito boas mobilizações e tem ido para cima dos deputados nas redes sociais, em todos os lugares. E eu acho que nós temos que continuar fazendo isso. E os servidores têm que estar na rua dia 2, tem que estar na rua com a bandeira contra a reforma administrativa, contra a desconstrução do Estado. Essa reforma administrativa, ela, na realidade, é uma criminalização do Estado e uma criminalização do servidor público. É tipo assim, tudo que é ruim no país é o serviço público. Como criminalizaram a política. A política, ninguém presta, a política é toda ruim. Quando você criminaliza isso, vem a barbárie, vem Bolsonaro, né, que era político, mas se fantasiou de negação da política, vem ele. Quer dizer, você fazer isso com o serviço público é você deixar os pobres desse país desprovidos de serviços, né? Na educação, na saúde, na assistência social, né? Nós não estamos falando só do servidor do topo aqui, aquele servidor, né, considerado que ganha muito, que o Collor chamava de Marajá, né? O Collor já tentou fazer isso lá atrás. Não, que é um grupo bem menor. Nós estamos falando de milhares e milhares de professores que vão para a sala de aula, que ganham um salário baixo, de milhares e milhares de agentes, né, da área de saúde, de enfermeiras, técnicos em enfermagem, mesmo de médicos. Né? Nós estamos falando de assistentes sociais, nós estamos falando, enfim, de uma gama de servidores públicos que atendem o povo na ponta. Então, eles são o problema. Então, elimina, acaba concurso, acaba não sei o quê. Aí vai dar para o povo o quê? Não tem dinheiro para contratar, agora a gente não contrata. É uma loucura o que vão fazer com o Estado e com essa PEC. Então, os servidores públicos têm que se mobilizar, têm que ir para a rua, têm que dizer que não querem isso e continuar a mobilização. O que nós temos é que não deixar pautar a PEC. Ou seja, o Lira tem que ter dúvida, não vai ter os 308 votos. Então, é isso que a gente tem tentado, né, através lá de todos os artifícios regimentais que a gente tem, mas vai precisar de muita pressão na rua. Eu não sei se faltou alguma, mas que você falou, se eram essas 3. Não, são essas 3 mesmo. Cássio, pode fazer pergunta que está chegando mais superchat aqui, vamos lá. Então, aproveito para convidar a galera para que mande superchat aqui. A deputada está pronta para responder todas as dúvidas de vocês. Deputada, uma questão, a senhora falou agora há pouco de redes sociais. As redes sociais foram muito importantes na eleição do energúmeno que ocupa o Palácio do Planalto. Como a senhora acha que o PT deve se comportar agora, a esquerda em geral, todas as esquerdas, no enfrentamento das direitas nas redes sociais? Olha, eu acho, Cássio, que a gente já começou a fazer esse enfrentamento. Se nós formos olhar como era e o que nós temos hoje, nós estamos muito mais avançados, muito mais organizados, né, com muito mais interlocução entre nós, esse campo progressista. Eu acho que a gente melhorou muito. Obviamente que eles têm um arsenal muito pesado, eles usam muito robô, eles têm muita articulação e têm muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Então, isso faz uma diferença grande para impulsionar, para fazer grupos, para, enfim, o pessoal que ajuda eles em redes, o pessoal que financiou a campanha do Bolsonaro, que financiou o ato do dia 7, vocês viram que foram os atos do dia 7. O pessoal serviu churrasco, né? Tinha ônibus, tinha carro, tinha muito dinheiro, com exceção de uns ou outros que foram por si. Então, eles têm muito dinheiro, não vai ser fácil, nós não chegamos a esse nível. Mas eu acho que a gente, como trabalha com a verdade, como tem uma militância que tem uma causa, como acredita, a gente também tem muita força. E isso faz a diferença. Né? Então, eu penso que nós, do campo progressista, temos que estar muito nessa pegada, entendeu? De fazer o debate, não deixar nada sem ser respondido, fazer o enfrentamento, né? Não subestimar os ataques que eles fazem, mas também não achar que vai ser, né? Não vamos conseguir. Vamos conseguir, sim. Eu fico pensando, eu pego muito o exemplo do PT, né? Eu fico pensando assim, como é que a gente conseguiu, né? Porque o PT, dentro da lógica da política brasileira, era para dar errado, não era para dar certo, né? É uma construção que você veja, saída da ditadura, os partidos de esquerda dizimados, movimentos dizimados, aí surge um movimento operário forte, né? Que teria tudo para ficar só no movimento sindical, mas surge um líder que diz, opa,
Não é só aqui que a gente tem que disputar. Se a gente quer mudar a realidade dos trabalhadores, tem que disputar na política, porque é lá que tem as regras, as leis, é lá que se faz a organização, né, de projetos e econômicos e sociais. E vamos criar um partido político. E criou um partido político com uma diversidade, que é o PT. Eu acho que o PT dá certo, porque o PT, ele reflete um pouco a diversidade do povo brasileiro, né? Você tem operário, você tem trabalhador, você tem intelectual, você tem classe média. Ele é orgânico, né, deputada? Não é o robô do Bolsonaro. Sim, é orgânico, tem vida, né? Tá assim, em todo o país, em todos os estados, tem uma trajetória de luta, mas no início diziam, isso aí não vai dar em nada, imagina, o PT, né, um líder como Lula, vai dar nada. E vai que para 89 o PT, recém-nascido, resolve disputar uma eleição, né? Resolve. O Lula conta isso, ele diz, nós estávamos numa reunião, aí disse assim, não, nós temos que disputar a presidência, vai ser você, Lula. Disse, por que eu vou disputar? E começou, e olha aqui, quem que estava disputando aquela eleição, gente? Era Ulisses Guimarães, era a Fife, era Brizola, né, que era um cara de esquerda, né, uma liderança forte, Maluf, acho que o Mário Covas. Gente, só tinha peso pesado. Aureliano Chaves, só tinha peso pesado. Ninguém apostaria, né, que Lula poderia chegar, né? E ele fez o discurso da classe trabalhadora, do povo trabalhador, e foi para o segundo turno, né? E aí, claro, eles tiveram que fazer um outro candidato, porque nenhum dos tradicionais conseguiu, naquele momento, fazer um enfrentamento ou ir para o segundo turno. Aí nasceu o Collor, também, né, daquela nascida fake dele. Hoje não, hoje ele é um político de caminhada larga, né? Mas naquele momento não era. Enfim, e nasceu com aquele negócio dos marajás, com aquele discurso fácil, um pouco à la Bolsonaro. Então, e aí, depois disso, o PT disputou todas as eleições, ficando em segundo turno ou ganhando, né? Um partido de trabalhadores com essa composição, né, que não nasceu da elite política, cujo líder não é da elite brasileira, né? E quando ganhou, eu lembro que quando Lula ganhou a eleição de 2000, muita gente apostava que ia dar errado, né? Até não estavam muito preocupados, diziam, deixa o Lula aí, não tem experiência nenhuma, um operário, logo, daqui 2 anos, isso aí tá... E não foi o que aconteceu, né? Lula elegeu, reelegeu, elegeu sua sucessora, reelegeu a sucessora. Então, isso mostra, né, como que as coisas se constroem, como se dão. Por isso que falei aqui da história do PT, porque a gente estava falando de um outro assunto. Aí eu disse, o PT, para mim, espelha isso, como a gente vence, né? Mas foi maravilhoso, falando de redes sociais, contar a história do PT. Relembrar a história do PT, é maravilhoso. É muito bonita, com seus erros, com seus acertos, mas ela é muito bonita. Eu acho que esse partido o Lula sempre diz, é um case a ser estudado, porque ele é muito diferente, né, da lógica dos partidos de esquerda, que nasceram com referência, né, no bloco europeu de esquerda, na União Soviética, embora a gente sempre teve relações, né, com todos esses partidos, mas ele é muito diferente, a sua formação, a sua atuação interna, e muito diferente também da dinâmica dos partidos que são basicamente institucionais, né, que tem a representação parlamentar ou institucional na disputa de governos. Ele tem uma vida, né, uma dinâmica. A gente briga também internamente, tem de tudo, mas é bom. A senhora falou da eleição do Collor, eu era garoto, eu tinha 16 anos na época, e eu tirei a carteirinha para votar no Lula, e desde então eu sempre votei no PT, e eu me lembro que naquela campanha o Lula conquistou a juventude, o PT conquistou a juventude da minha época. Eu sinto falta do PT retomar esse diálogo também com a juventude, deputada. Como que a senhora enxerga esse processo no PT? Olha, a campanha de 89 não tem paralelo, né, Cássio? Eu acho que a campanha do Lula foi uma das mais belas campanhas que esse país já teve. Foi. Já viu? Era emocionante, era uma coisa linda, foi muito lindo. Eu fico arrepiada toda vez que eu falo e lembro daquela campanha. E, de fato, o partido era essa esperança, e mesmo 2002, a gente sempre teve atuação na juventude. Eu acho que tem uma coisa e isso a gente está discutindo muito no PT, e estamos reavaliando, e estamos conversando, o fato de a gente disputar as eleições, né? Prefeitura, governo,
assembleias, vereança, deputado federal, Senado, institucionalizou muito o PT. A cara institucional do partido ficou muito forte, né? E principalmente depois de governar o país por 15 anos, porque um partido jovem como o PT, veja, nós fizemos 41 anos agora, então é um partido jovem do ponto de vista histórico. Chegar tão cedo ao poder, teve o governo central teve um deslocamento muito grande de quadros do partido para o governo, porque precisava dar certo, né? E a gente não cuidou no partido, não se cuidou, o partido não cuidou de fazer essa sucessão e continuar, né, com as mesmas dinâmicas que sempre teve, né? De estar presente nos territórios, de estar com a juventude, e meio que isso passou para o governo acabou sendo interlocutor. Então, era um governo que tinha uma participação de juventude, tinha os conselhos, né, e secretarias especiais com status de ministério, as políticas públicas, tinha os pontos de cultura, trabalho com a juventude na educação, enfim, mas eu acho que faltou, junto com isso, ter uma entrada do partido na formação, na interlocução, né? Então, isso é uma coisa que a gente se ressente, nós estamos voltando de novo para isso, para esse trabalho, né, de proximidade dos territórios, dos movimentos sociais, tendo muito claro que um governo não pode substituir isso, tendo muito claro que o partido é um instrumento de luta política, né, e temos que, de novo, reavivar aí a juventude. Mas tem uma coisa interessante, viu, Cássio? O Lula tem uma presença muito forte na juventude. Quando você pega, inclusive pesquisa, quando você pega, assim, setores em que o Lula tem majoritariamente intenção de voto, a juventude é um deles. E é legal isso, eu acho legal, porque o Lula diz, eu tenho 75 anos, é que não tem a ver com a idade, né? Pensa, o que foi Bernie Sanders nos Estados Unidos, né? Mélenchon na França, tem a ver com o que você oferece, com a oportunidade que você mostra para a pessoa, o teu projeto, o programa. Então, eu acho que o Lula faz esse resgate muito bem, acho que o partido tem que aproveitar isso de novo, né? Trazer a juventude, fazer essa discussão com a juventude, de um programa, enfim, das expectativas, da perspectiva. Nós temos essa preocupação. Maravilha, deputada. Pedro? Tem mais alguns superchats aqui do pessoal. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando. Heraldo Araújo, sim, a mensagem do Assange pode ser enviada aqui nessa live? Pode, mas tem que ser superchat de 50 para você concorrer à camiseta lá no nosso concurso cultural. Marisa Borges mandou uma pergunta para você, Gleisi. Você não acha que Haddad, como outros, deveria ir para o parlamento em 2022, elevar o nosso quórum nas duas casas, sendo Lula eleito? Edu Siqueira mandou para a gente, e quanto aos trabalhadores que convivem com a violência urbana e preferem possuir uma arma? A segurança pública foi lastimável nos governos passados. Está fazendo uma crítica aqui ao PT, o Edu. Cadu Lacerda mandou aqui, saudações do Brasil do PT. É bom ouvir a Gleisi, grata ao DCM. Deputada, que fazer para construir uma grande bancada progressista que nos livre do centrão? Léo Rafael mandou para a gente, no Brasil só há um partido, PT, mas ninguém vota em partidos, segundo ele aqui. Isso é superchats por enquanto, deputada. Tem essa pergunta do Haddad e tem mais algumas. Não, eu acho que tem duas perguntas aí da Marisa e de um outro companheiro, agora, desculpa, eu esqueci o nome, que fala sobre bancada, né? Claro, uma das nossas... Do Cadu, isso. Uma das nossas preocupações é que o campo progressista de esquerda, não só o PT, faça um grande número de cadeiras de deputados e deputadas e senadores, né? Porque não adianta só eleger o presidente da República, depois você vai precisar do Congresso. E aí você, se não tiver uma bancada que te ajude a ter, né, os programas, você vai ter que negociar com o Congresso, porque como é que vai fazer? O Congresso é aquilo que o povo votou. Então, nós temos que conscientizar o povo de que tem que votar, né, em deputados e deputadas que têm os compromissos com o povo trabalhador, com o povo mais pobre, com as políticas sociais. Então, para nós, é uma prioridade muito grande e o partido está estimulando. E, claro, estamos estimulando todos os nossos melhores quadros, né? Às vezes a gente não convence, mas estamos estimulando. O ex-governador, ex-senador, estamos estimulando, porque se sair, eu acho que ajuda na chapa, ajuda a gente a mudar o perfil, né? Não sei se a gente vai conseguir mudar nessa eleição, porque isso também é acúmulo na sociedade. Em relação ao Haddad, obviamente que o nome dele hoje está colocado para governador de São Paulo,
né, e está pontuando nas pesquisas. Lá nós vamos ter que conversar também em São Paulo, porque a gente tem o Boulos, que também é um companheiro do nosso campo, né, tem o pessoal do PSB, então estamos em conversações lá sobre a campanha em São Paulo. Mas o Haddad, primeiro, é um excelente candidato a governo, não tenho dúvidas disso, acho que tem condições de disputar com muita chance de ganhar, e seria também um excelente candidato ao Senado, enfim, tem acúmulo para isso, né, caminhada política, mas isso é uma discussão que ainda nós estamos fazendo lá no âmbito de São Paulo. O nome dele agora está colocado dentro do PT lá como pré-candidato a governador, mas ainda é uma discussão que nós vamos fazer. Agora, as outras perguntas eu não lembro, Paulo. Então, desculpa, deputada, só um minutinho, Pedro, só um minutinho, só aproveitar essa pergunta, essa resposta da deputada. Uma pergunta mais direta, Gleice. Até onde o PT está disposto a abrir mão de cabeça de chapas em estados pontuais para poder ter uma grande gama de partidos em apoio ao presidente Lula? Olha, eu acho que disputa majoritária nos estados é onde a gente possa ter chance, ter gente competitiva, que de fato possa competir e ganhar, porque é importante. Onde nós não temos isso, e tem gente que tenha, e que principalmente esteja no nosso campo, nós vamos preferir apoiar, porque eu acho que aí é muito melhor, né? Você apoiar alguém que tem chance e unificar para ajudar. Então, é essa discussão que nós estamos fazendo nos estados, em todos os estados. Um levantamento de quem são os nomes que o PT tem, as possibilidades, perfil das nossas chapas, quem são os nomes dos outros partidos que estão no nosso campo, ou que topariam conversar conosco. Então, esse levantamento nós estamos fazendo. Vai lá, Pedro, a pergunta que estava pendente é a seguinte, deputada, é sobre segurança pública. O Edu Siqueira fez uma crítica e disse que essa questão não foi tão abordada nos governos passados. Vocês têm uma proposta para mudar essa questão? Porque é uma pauta que, bem ou mal, e na verdade muito mal, porque eles não solucionaram coisa nenhuma, o bolsonarismo se apropriou. Se apropriou com um discurso fácil, né? Bandido bom é bandido morto, temos que matar bandido. Mas qual é o resultado da política de segurança pública do Bolsonaro? Os índices de homicídio caíram agora por conta da pandemia, né? Quando começa a voltar, as pessoas a voltarem, né, às ruas, enfim, vai subir de novo, porque nós temos problemas sociais muito graves no Brasil, problemas educacionais muito graves no Brasil, né, e problemas na área de segurança pública também. Eu acho que o PT teve muitas dificuldades nessa área, né, muitas dificuldades, e a gente precisa avançar. Hoje nós temos um setorial da área de segurança pública composto por policiais de diversas esferas, aí, diversas polícias, temos um núcleo de estudos de segurança pública e nós vamos apresentar, assim, uma proposta sobre a segurança pública no país. E muitas vezes a população vai com esse discurso mais simplista porque ela está vivendo a realidade lá. Mas tem que perguntar, o que adiantou o Bolsonaro? Melhorou? Não melhorou? Aumentou a violência policial, que não é por conta do policial em si, mas da orientação que a polícia tem pelo Estado, né, da formação que dão aos policiais. Quando a gente fala, por exemplo, em militarização da polícia militar, né, que tem proposta de desmilitarização, os próprios policiais acham que é enfraquecê-los. Não, isso tem a ver com a forma como você vê o outro, né? A linha militar, o outro é inimigo, a ser abatido. Porque quando um militar, né, as Forças Armadas vão para um fronte, vão para um enfrentamento, elas vão para matar e morrer, porque estão defendendo o território, estão defendendo o espaço aéreo, então não tem mediação, a mediação é feita antes, ou depois que já todo mundo se matou, entra quem estava no comando para mediar, mas as Forças Armadas são isso, elas vão para matar ou morrer. A polícia não pode ser isso, ela não pode ir para matar ou morrer, ela tem que ter toda a força, todo o aparato, as melhores armas, as melhores condições, mas a polícia tem que ir para mediar. Só em último caso ela vai ter um desfecho trágico, entendeu? Então, essa discussão a gente tem que ter, porque do jeito que está, é ruim para o policial, é ruim para a população, tem gente hoje que tem medo de polícia, então, está uma coisa ruim nisso, né? E virou essa guerra bolsonarista aí, inclusive de colocar polícia contra polícia. Nessa reforma administrativa, o que a gente viu foi uma coisa vexatória, assim, do jeito que
que eram tratados, né, os servidores públicos, inclusive da área policial. Então, é uma discussão que a gente tem que fazer, mas, de fato, Pedro, isso é uma questão, é um tema que a gente tem que acumular, mas acho que nós vamos estar muito mais preparados, sim, do que nós já tivemos anteriormente. Hoje tem mais gente conosco nessa área, tem mais acúmulo, eu acho que a gente vai sair melhor. Muito bom. Cássio? Vamos lá. Deputada, um tema que é muito caro à juventude, e não tanto a nós que somos mais antigos, é a questão do meio ambiente. Hoje eu vi uma notícia que a água disponível no Pantanal secou 29% em 30 anos. É muito culpa do desmatamento. Eu entendo a dificuldade de se fiscalizar toda a área verde do Brasil, mas o que o PT pretende implementar na área ambiental que garanta à nova geração a sobrevivência, né? O Cássio, nos nossos governos, foram os menores índices de desmatamento que nós tivemos. Menores índices. Eu lembro que a gente reduziu para cerca de 4.000 quilômetros quadrados o total de desmate da Amazônia. Hoje está em 20 e poucos mil. Só agora, nesse período que eles fecharam em agosto, foram desmatados 1.600 e poucos quilômetros quadrados. É uma barbaridade isso, né? Além das queimadas que fazem no Pantanal, enfim, não tem política ambiental. Na nossa época tinha política ambiental, né? As Forças Armadas, inclusive, tinham um papel nesse cenário de proteger a nossa selva, a nossa Amazônia. Foram os nossos governos que fizeram os maiores parques, reflorestamentos, reservas ambientais, né, demarcações indígenas, quilombolas, tudo isso ajudou muito. Então, o PT tem um legado muito grande de governo na questão ambiental. Nós estávamos atingindo já os índices sobre o clima, né, de carbono, de redução de carbono, éramos chamados sempre, fizemos aqui a Rio +20, fizemos a COP, participamos, enfim, o Brasil sempre foi referência, então nós tínhamos conseguido, criamos o Instituto Chico Mendes, ou seja, tudo isso tem que voltar, porque senão nós vamos ter problema. Por que a gente está com uma seca tão grande como nós estamos? Por conta do volume de chuvas. O que dá volume de chuvas, né, para o nosso país e para outros, para a região, é a Amazônia. É lá que tem. Então, se lá seca, se lá é desmatado, você vai ter problema, né? Eles chamam isso de rios voadores. Vai ter problema. Então, vai ter problema de chuva no país. A seca no Pantanal, a queimada, vai ter problema. Então, nós temos que voltar com aquela política que se cuidava do meio ambiente como um patrimônio nosso, como um diferencial nosso econômico e comercial. Não é só uma questão do meio ambiente só, tem impacto comercial, impacto econômico, social, né? Temos que voltar. Eu acho que a gente tem nessa área muitos programas que foram feitos e muita facilidade de resgatar isso tudo. Deputada, muito obrigado. Pedro, a deputada tem que ir embora. Temos mais algum superchat, alguma coisa que ficou pendurada? Na verdade, tem. Eu vou ler muito rapidamente, deputada. Se você quiser responder, responde aí de acordo com o seu tempo, não tem problema. Saulo Cruz mandou aqui, Gleisi, o PT já tem uma equipe de economistas formulando um plano econômico para o governo Lula? E é só essa pergunta mesmo, achei que tinha mais, mas é essa daí. Não, nós temos sempre economistas que debatem conosco, que participam da Fundação Perseu Abramo, mas não tem ninguém preparando um plano econômico para o Lula. O Lula entende de economia, essa é a diferença. O Lula já foi presidente desse país, já implementou projeto econômico aqui. Ele tem na cabeça muito bem, né, o que tem que fazer, como tem que fazer, mas, obviamente, que os detalhes, todas essas questões, vão ter pessoas técnicas, gente que vai trabalhar junto e que sempre está discutindo com a gente, assim como nós temos os ambientalistas, assim como a gente tem o pessoal da segurança. Então, nós estamos... eu acho que uma das coisas positivas, né, com a gente e que nos facilita é que a experiência de ter sido governo durante quase 14 anos, né, por 13 anos, foi muito importante, porque você conhece a máquina pública.
e você também sabe onde errou, onde acertou, o que tem que fazer, o que tem que melhorar. Então, acho que isso é muito importante, e o Lula tem uma experiência, uma bagagem muito grande. Mas é isso, desculpa, é que de fato agora eu tenho que ir para o plenário, para o Congresso, não posso ficar aqui. Muito obrigado, deputada. Muito, obrigado pela presença. Volte sempre quando puder. Vai ser sempre um prazer recebê-la. Muito obrigado e muito boa sorte no que vem, que a gente consiga recuperar o poder. Com certeza. Obrigada, Cássio, Pedro. Obrigada a todo o pessoal do DCM, o carinho aí. Beijo grande. Um abraço, beijos, tchau, tchau. E voltamos para